aqui conosco o quadro Sementes da Abundância com Marilúcia Rocha. E ela já está aqui comigo e toda terça-feira será minha companheira aqui no Gospel Night. Eu sou Master Coach. O que é Master Coach? É uma profissional que busca alta performance, né? Resultados extraordinários em qualquer área da vida. E através do meu trabalho, buscando um bom resultado em todas as áreas da minha vida, nós estamos atendendo pessoas para levar este conhecimento, de autoconhecimento, de inteligência emocional, para que as pessoas realmente possam viver uma vida próspera e abundante. Marilúcia, e nisso aí você atende pessoas de várias idades, independente do sexo, como é que é o atendimento? O atendimento é para qualquer pessoa que queira ser líder, né? Tomar conta da sua própria vida, saber que ele é o único condutor do barco da vida dele. E a partir dos 16 aos 17 anos, com a autorização dos pais, para eles estarem lá, para o jovem estar lá sozinho na nossa sala, a gente já pode começar a atender. Mas o meu foco maior são empresários, né, gestores, liderança, porque a vida toda eu trabalhei em empresas e a parte organizacional é uma área da minha vida que é muito, assim, realmente importante. Então vamos lá, vamos começar hoje. Hoje nós vamos falar de quê, Marilúcia? Hoje nós vamos falar do e-book que eu estou lançando, Sementes da Abundância, por causa da necessidade das pessoas que nos procuram, que me procuram, na verdade, né? E aí a demanda está sendo muito alta, eu estou recebendo pessoas demais com angústia, pessoas com tristeza, com depressão, com ansiedade, e aí eu tenho que falar o processo, né? Marilúcia, eu tenho visto falar notícias, falar que nesse século presente que nós estamos passando, nós temos duas doenças que estão se proliferando, está se destacando no nosso século. Uma é a obesidade. Sim. E outra é a depressão. Exatamente, mas tudo isso é consequência. Isso não é uma doença que se pega no ar, né? Isso são estados que a pessoa adquire por não cuidar na hora exata do problema interno dela. E aí a consequência vem o estresse, a ansiedade, a depressão e quaisquer outras áreas, né? Vamos supor, a obesidade é uma coisa porque é movida pela ansiedade. Então você fica ansioso, você come, ou senão você gasta. Você usa um recurso para tampar o problema que é primário, né? Que é a ansiedade. Então, todos esses problemas são consequências de um não conhecimento pessoal. E vai se agravando, né? E a gente tem essa tendência mundial que nós realmente temos catalogados. Nunca se falou tanto em depressão, né? E o que me chama a atenção na depressão é que, antigamente, a gente ouvia falar com uma pessoa que estava em depressão, geralmente era uma pessoa introspectiva, era uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que não se enturmava, que sempre ficava arredia. E eu tenho observado ultimamente que não é só esse perfil de pessoas. Não, agora... me pegou assim de surpresa negativa, foi quando me falaram que uma certa pessoa estava com depressão, estava em casa, acamada, não querendo ver ninguém, que era uma pessoa agitada, ativa, participante, né, até dos cultos da igreja. Aí me disseram, falaram assim, tem tanto tempo que uma pessoa está com depressão. E algo também que chamou muita atenção de muitos que pegou, muitos assim, ficaram até abismados, foi o pregador Lu, né, que deu uma entrevista, que ele estava sumido, todo mundo notou que ele estava sumido, e ele apareceu na mídia há pouco tempo falando que ele estava em estágio avançado de depressão e pensou até em tirar a vida, e foi muito ajudado pela sua esposa. Então, isso nos pegou de surpresa, um quadro desse. Exatamente, nós estamos vendo isso com muita frequência. Pessoas extremamente bem envolvidas com o trabalho, pessoas com perfil, né, que a gente chama de influente, pessoas que... Porque quando a pessoa tem uma introspecção, é mais comum. Mas quando ele é extrovertido, a gente não entende muito bem esse processo. E, às vezes, pessoas com temor do Senhor. E isso que está me despertando mais curiosidade.
Porque antigamente falava-se que era a pessoa que não tinha nenhum tipo de apego mesmo à espiritualidade. Hoje, todas as pessoas estão expostas muito dentro dessas possibilidades. E aí você vai ver que está virando, né, uma coisa muito casual, e isso é muito preocupante, e a gente precisa refletir sobre isso. 2 perguntas. O que provoca a depressão? E o que nós podemos fazer para ter um antidepressão, para ter um antídoto contra isso? Isso, tudo começa com a nossa inteligência, né, com a nossa inteligência emocional. O que acontece? O nosso cérebro é dividido em inteligência racional, 2 mais 2, 4, entendimento lógico, que é medido em QI. E a inteligência emocional, que é o saber fazer, que é a parte de criatividade, de que colocar em ação. O que acontece? Nós aprendemos a administrar o QI, o racional, só que ele só significa 15% de nós. Todo o resto é a nossa inteligência emocional. É o que eu faço com o que me acontece. Por muitos anos, ninguém deu atenção a isso. E o que é isso? A inteligência foco-temporal. Nosso cérebro não sabe quando é passado, presente e futuro. Ele é atemporal. Ele registra imagens e se você lembra do passado, ele vive a cena novamente. Se você está no presente, ele está fazendo, ele está registrando o que você está atuando. Quando você pensa no futuro, ele também projeta essa imagem. O que acontece? Na depressão, você fica mais do que 10% do seu tempo de energia focado no que aconteceu e trazendo memórias frustrantes. Este estágio de estar no passado te leva à depressão. Um passado que não foi curado, uma dor que não foi, né, cuidada a tempo, ela leva a pessoa a esse quadro. E o antídoto, por exemplo, o que eu faço para a depressão não me pegar? É isso. A gente tem uma métrica que é o seguinte: 10% passado, 60% no presente e 30% no futuro. Este é o estágio, é o tempo que eu tenho que gastar de energia para lidar com a minha vida. Então, como que eu lido com o passado? Eu pego as experiências que não foram boas, né? Ressignifico, entendo por que eu passei por elas, e aí que eu lancei esse e-book por isso. A inteligência espiritual, ela é preponderante para se resolver isso. Não existe a pessoa se amparar em algum recurso se ela não tiver uma crença no espiritual, porque o nosso mundo natural não é capaz de dar esse suporte, né? Eu preciso me agarrar a uma fé para que eu saia daquele processo, para que eu entenda aquela cena que eu vivi, porque todos estamos sujeitos a tragédias pessoais, naturais, ninguém está isento de nada. A questão é como eu lido com a tragédia que me aconteceu. E para isso eu vou precisar de ter um conhecimento interior muito grande, porque você pode ver, tem pessoas, nós temos casos até, vamos supor, uma pessoa que sofreu um acidente. Uma saiu ilesa com alguns arranhões, a outra perdeu membros do corpo. A que perdeu membros do corpo consegue dar a volta por cima e dar testemunho de como foi o livramento dela. E começa a passar isso por um mundo, que ela pode virar um escritor, até um atleta, né? A gente vê isso demais. Aí a outra perdeu o carro, ela entra em depressão, porque perdeu o carro. O que é isso? É a ótica dela, pelo que ela viveu. É só visão. Assim como tu pensas, tu és. Tudo parte daí. Entendeu? E aí, todo o processo desencadeia. Então, quando a gente chega, né, eu já passei por depressão, na perca do meu pai, eu já passei depressão, na verdade, eu passei mais uma crise de ansiedade quando eu fui sair de um emprego que eu gostava muito. O que a gente tem que fazer? Pedir socorro. Aquilo que eu não consigo lidar, eu tenho que pedir ajuda para tratar. Essa é a fase mais inteligente de se fazer. Muito bem. Então, obesidade aí também a pessoa tem que tratar, no caso, a cabeça, né? Porque tudo está no seu hábito de vida. Então, o que a gente fala muito? Louco é fazer as mesmas coisas querendo resultado diferente. Se o que você está fazendo está te engordando, você tem que mudar o seu hábito de vida. Não adianta você achar que não mudando você vai ter resultado. E não adianta nada paliativo. Porque se você usar uma droga, uma dieta brusca, ela vai acabar e você vai voltar ao hábito antigo.
o antídoto é tratar a sua vida, é mudar a sua vida por completo. Muito bem. A Marilúcia Rocha, que vai estar conosco aqui toda terça-feira, falando a respeito desses temas, né? Marilúcia, nós falamos da depressão, falamos de obesidade e começa, para a gente fazer um tratamento, tem que ser com a renovação, com a transformação da mente. Mas como é isso? Isso aí. O que fala? A questão é a seguinte, o mundo está sendo, né, destruído porque falta conhecimento. E a gente está cansado de ouvir isso, mas a gente não se atenta para procurar o conhecimento. Né? E a gente fala muito em mindset. Hoje, nós, Master Coaches, né, treinadores em geral, o que é isso? Como eu te falei, alta performance, buscar a abundância, uma vida extraordinária. Aí as pessoas ficam achando que isso é utopia. Não, isso é realidade. Nós temos condições de viver uma vida próspera e abundante. A questão é, o que é próspera e abundante para mim? Né? Para cada um. Para cada um. Para cada um. Que às vezes o que é bom para um não é bom para mim. Exatamente. Né? Geralmente quem está infeliz está querendo copiar padrão de alguém. Quando se copia padrão de alguém, da riqueza de alguém, da profissão de alguém, se sente infeliz. Agora, quando ele está dentro daquilo que faz bem para ele e que ele nasceu para ser, ele é uma pessoa próspera e abundante, independente do que ele tenha. Porque ele é abundante naquilo que ele foi, né? Que a vida dele está oferecendo para ele. Então, o que é mudança de mindset? Primeiro, retornando, vamos falar o que é Master Coach. Master Coach é um profissional totalmente habilitado para levar o indivíduo a atingir alta performance. Em quê? Em qualquer área da sua vida que seja importante para você. Então, você vai ter coach de educador físico, né? No caso, eu trabalho com vida, né? Com família, com alunos de faculdades e com business, porque minha carreira toda foi dentro de empresas. Então, eu trabalho este ciclo aí. A gente trabalha com casais, né, separados. A gente atende o marido e a esposa, para que eles se percebam e respeitem aquela relação que eles estão tendo. Com filhos que estão para ir para a faculdade, que estão querendo realmente criar uma história de vida, né, bem-sucedida. E qual que é o início do tratamento? Mudança de mindset. O que é mindset? A mente, aquilo que tem gravado como crença na minha mente. Porque nós só podemos mudar pela renovação da nossa mente, para que nós experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí eu tenho um texto aqui de Eclesiastes que falou muito perfeitamente isso que a gente fala. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Por quê? Porque aquele que não quer aprender e mudar aquilo que não funciona na vida dele, né? Ele não tem condição de nada. Agora, aquele que se sente hoje uma criança pobre, até encarcerada pelos problemas que a vida o levou a adquirir, mas entende que ele pode aprender coisas novas, ele sai do cárcere. Né? Isso é uma promessa, não sou eu que estou falando. Então, por que eu lancei esse e-book Semente da Abundância? Para levar este conhecimento para maior número de pessoas, para que abram a mente, que tem jeito. Se você hoje está se sentindo num cárcere, uma criança pobre, que não sabe o que fazer da vida, eu quero te dizer que tem jeito para você. Né? Nós temos um caminho que você começa a adquirir conhecimento e você muda o hábito da sua vida através da mudança da sua mente. É uma promessa, nós nascemos para ser cabeça. Nós nascemos para ter uma vida e uma vida em abundância. Quando eu tive a primeira percepção desse texto, né, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí, quando eu vejo pessoas que não conseguem viver esse padrão, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Ou as pessoas não estão compreendendo como é viver uma vida em abundância, ou nós estamos crendo numa coisa que não funciona. Eu prefiro crer que é real, eu posso crer que Jesus veio, morreu e me ligou ao trono da graça, da abundância, e nele eu posso ter vida em abundância. A questão é, você está vivendo uma vida em abundância?
Então, se você não está, você precisa adquirir este conhecimento. Porque você pode, na sua casa, procurar um conhecimento e você mesmo chegar a essa conclusão. É disponível para todos nós, né? Então, você entra, permita-se acreditar que você pode mudar. Você nasceu para ser vencedor, né? E aí você fala, mas com a verdade que eu estou vivendo, não está me trazendo esses resultados. Então, é o que você está fazendo que está errado. É como você está percebendo essa verdade que não está te dando o resultado que você precisa. E aí a gente precisa ver, porque nós estamos, os pilares da alta performance é mente, né? Espírito, mente, alma e corpo. Espírito, mente e alma ocupam 95% do nosso ser. 5% é o corpo. Entende que a gente está tratando os 5% o tempo todo? A gente só preocupa com 5%, a verdade é essa. Exatamente. E a questão não é... eu tomo remédio, tá, gente? É necessário tomar remédio quando a gente está passando mal. É necessário buscar os profissionais que tratam todas as demandas, mas é necessário curar-se internamente. Porque no que eu sou internamente, na minha essência, que vai propagar nessa saúde. Porque não pode ser um ciclo vicioso, que você permanece doente. Eu até posso passar por um estágio, mas eu preciso sair e continuar sendo abundante, né? Então, é isso que é o nosso processo de trabalho. Não, muito, muito legal isso aí, você falar e a gente ter a noção que é o nosso ser, né? É o nosso pensamento, é a mente. Exatamente. É a mente. E se a gente for olhar a Bíblia inteira, ela vai dar esse norte para a gente. É porque o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Só isso. E ela deu todo o canal. Eu também estive num processo com resultados medíocres que eu comecei a falar assim, não é isso que está programado para mim. Tem algo diferente aí. E na procura, e a gente vive de glória em glória até ser dia perfeito, então não tem ninguém em estágio de perfeição. É uma busca contínua que vai nos aprimorando dia a dia. Só que basta cada dia o seu mal. O que é isso? Eu não andar ansioso por coisa alguma, porque eu tenho também essa promessa, não andeis ansiosos com coisa alguma, é não estar no futuro, fora do tempo. E viver, agora, ser forte e corajoso. Haja para todos os momentos das passagens, desde sempre, desde Moisés, vamos pegar... até Abraão, né? Sai do lugar que você está e vai para outra terra que eu te mando. Você tem que agir. Movimentar. Movimentar. Então, é 60%, 70% aqui no presente. E aí, quando Abacuque fala, coloca essa visão numa tábua grande, para quem olhar, possa ver que essa visão vai se concretizar. É você planejar o seu futuro. Só que as pessoas fazem isso? Não fazem. Aí o cérebro não sabe programar para chegar no futuro, ele entra em ansiedade, num loop de desespero. Né? Então, é neste processo da inteligência foco-temporal que desencadeia as 3 doenças que são o mal do século. Estresse, que é fazer o presente indevidamente sem os resultados que se espera. A pessoa como se estivesse num círculo, né? Fazendo e não acontecendo nada. Hoje, lá na Rádio Mamirim, o Gleides até falou, o radialista de lá, eu andava parecendo que eu estava correndo atrás de um cachorro correndo atrás do rabo. Só cansava. E aí dá o estresse. Quando você foca no passado e prostra, você entrou em depressão. É estado adquirido, não é doença. E quando você não sabe programar o seu futuro adequadamente, você entra num processo de ansiedade absurdo. Que você não sabe. A gente vê pessoas falando assim, como meu filho vai fazer faculdade? Aí você vai perguntar, ele tem 5 anos. Olha qual o sofrimento que ela está tendo antecipado. Assim como tu pensas, você já está vivendo o drama dele entrar hoje na faculdade sem ter dinheiro, só que só tem 5 anos. Entendeu? É este o processo que o cérebro assimila. E aí, este livro da Semente da Abundância, ele vai separando esse passo a passo para qualquer pessoa que, leiga que seja, possa se perceber em algum canal. E agora, o mais importante, Ronaldo, onde eu vi o gap na minha vida.
a lacuna de orientação desses resultados? Foi no versículo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente não consegue ver as pessoas amando o próximo. Eu tenho visto muitas vezes a pessoa não amando a si mesma. Então, mas aí que eu quero chegar no a si mesmo. Aí, o próximo a gente até releva. Mas por que ela não ama o próximo? Porque uma pessoa só pode amar o próximo depois que ela se ama. Porque eu só dou para o outro o que eu tenho. Então, ali está rachado o processo de amor universal, que se resume à lei e os profetas, né? A palavra nos diz isso. Uma vez, eu perguntando, aí Deus me falou isso, eu tive esse entendimento, porque a gente tem a visualização daquilo que a gente trabalha, né? Daquilo que é comum para a gente. Eu, como administradoras, a gente tem um ponto de equilíbrio na administração. O que é aquilo? Onde eu chego com a venda do produto para igualar ao gasto que eu obtive para formar aquele produto. Isso chama ponto de equilíbrio. O que passa daquele ponto de equilíbrio é um extra, mas você já empatou aqui, né? E eu falei assim, gente, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo é o ponto-chave do crescimento. Por quê? Se eu não conseguir isso, que é o resumo de todas as leis e os profetas, eu não dou o próximo passo. E aí, por que eu não consigo? Aí, por que você fala assim, não, perdoar é difícil? Não é se a gente tiver essa ótica. É difícil porque eu não estou me amando o suficiente e não estou percebendo qual o meu papel na história deste mundo que eu habito. Porque depois que eu resolvo isto comigo, eu consigo perceber que o outro não está encaixado e não está alinhado neste propósito de vida dele. Aí eu consigo perdoar. Lembra que Jesus falou, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eu consigo olhar para o próximo com essa mesma visão. Porque eu entendo que ele não foi comunicado adequadamente de qual é o papel dele. Ele não se entendeu nesse processo, embora ele creia. E aí, o amar a Deus, o pilar espiritual que eu te falei. Se você não tem uma fé definida e você não sabe se comunicar com o sobrenatural, você não consegue receber um amor extraordinário, porque o seu amor puro, sozinho, ele não é capaz de fazer nada. Impossível. Né? Nem levar a minha própria vida adiante. É o em que eu creio e como eu vivo o que eu falo que creio, que vai fazer diferença. Eu comecei a questionar muito esse lance de amar a si mesmo, comecei a observar, pelo fato de uma pessoa, um amigo chegado meu, ele preocupa em dar remédio para a esposa, ele preocupa com o horário da esposa tomar remédio, leva o remédio para ela e tudo. Mas quando ele ficou doente, ele não se preocupava em tomar o remédio. Ele não se preocupava com ele, tinha que ficar vigiando ele, porque ele deixava passar, não se preocupava, não estava nem aí. E aí tem uma ruptura nesse processo que tem que se perceber. Como ele preocupa com ela, ele não preocupa com si mesmo. Então, ele deveria preocupar com ela, mas preocupar com si, preocupar mais com si do que com ela, porque tem que amar ele primeiro. Ninguém pode dar o que não tem para o outro. Pois então. Né? E aí tem alguma coisa camuflada neste processo, né? Na verdade, é a falta de aceitação que você faz para o outro para ele te amar. Só que isso só gera insatisfação e frustração. Por quê? Porque quando eu faço algo para ele me retribuir, e às vezes ele não tem esse mesmo sentimento, por não comungar dos mesmos pensamentos, não porque ele seja egoísta, não porque ele não seja uma pessoa de bem, é porque ele tem outra percepção do mundo. Cada um tem uma visão do mundo que vive. Ele não faz por maldade, só que ele não percebe esse tipo de necessidade. E aí a pessoa se frustra, eu faço tudo para o outro, ele não me retribui. Aí está também definido que ele não se ama, porque ele quer ser amado através do muito fazer. Né? E a gente tem uma pirâmide do indivíduo que é ser como base, fazer como processo e ter como resultado. E a pessoa começa a fazer, achando que o muito fazer vai ser amado, vai levá-lo a ser amado. E não. Aí quando ele não é
não tem o retorno das obras que ele fez, ele se frustra. Aí também, Madruz, entra o fato de muitos cristãos, vamos dizer, a palavra mais popular, muitos crentes ficaram decepcionados com o próprio Deus, porque Exatamente. eles esperam em Deus, um Deus que faz tudo ao seu tempo, ao tempo dele. Ao tempo da pessoa, que está e não pedindo. é isso. Ele está pedindo. E muitas das vezes, né, aquela oração dele não é atendida por N motivos, e ele se frustra e acha que não é amado, porque ele sempre está esperando receber. Receber. E às vezes não é nem este propósito que Deus tem com você aqui, né? Às vezes o seu dom é para fazer algo tão extraordinário, você está perdendo tempo com picuinha, né? Quando você está fazendo coisas pequenas que não é para você fazer. Porque aquela pessoa que te ama, e eu percebi isso muito de perto, Ronaldo, eu vivi histórias muito próximas de pessoas que viviam muito perto de mim que não puderam retribuir meu amor. E eu sofria muito com elas falando mal de mim, eu sofria muito com fofoca, porque todo mundo passa por isso. E aquilo eu falo, gente, mas ele é próximo, aqui, conviveu comigo X anos. E aí a gente sabe que ele está falando mal da gente com um, com outro. Aí depois que você fala assim, mas eu fazia tudo para ele. Mas não está aí a questão. A questão está em você se amar, em se valorizar. O que o outro pensa de você é problema dele mesmo, entendeu? Porque ele falaria mal da parede se precisasse, de um ventilador. A questão é que ele não está feliz com o que está ao redor dele, porque a vida dele não é feliz. E hoje, a gente compreendendo isso, a gente consegue realmente perdoar. Nossa, a vida dele é muito ruim. Então agora nos cabe orar e abençoar ele mesmo. E até amar, né? E com certeza amar. Aí você entende, orai pelos que você persegue. Por que isso? Porque eles estão mal, gente. Eles não sabem como lidar com a própria vida. E aí eles são mal-humorados, eles são angustiados. Eles querem, na verdade, usar você como um vício. Um canal que fica passando a mão na cabecinha dele e falando, coitadinho. Não é isso, nós não nascemos para isso. Nós somos herdeiros da glória do Senhor. Então nós nascemos para ser herói e aprendizes. O que é ser herói e aprendiz? Aprender todo o dia. Mas aprender a ser vencedor. Né? Então, nós vamos ter dias menos prósperos, assim, vamos, porque todo dia pode ter o seu mal, né? Vai ter o dia mal, né? Vai ter o dia que nada vai dar certo, né? Exatamente. A questão é como você vai lidar com o dia que não tiver nada que você queira para te entregar. Porque também esse padrão é seu, né? Porque quando a palavra de Deus nos fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Se eu não crer que isso é verdade, eu vou crer que Deus falhou comigo aquele dia. E, na verdade, aquilo ali é um processo natural que nós estamos aqui para passar e que eu vou aprender com aquela situação. Agora, a minha pergunta é, para que eu estou vivendo aquele aprendizado? Às vezes doloroso, muito doloroso. Mas se eu entender que é um aprendizado, eu vou sair aprovada lá na frente. Esta é a verdadeira percepção. Muito bom. Vamos orar agora ao Senhor. Amém. Este programa foi feito para você que se encontra nesse problema, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E se você pode chegar a este conhecimento, a sua vida pode ser transformada.